Bom dia, meu povo, 601, 602, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá, estou fazendo o vídeo hoje, na quinta, para corrigir o trabalho da semana passada, ok? Agora vai ser assim, na quinta eu corrijo da semana anterior, na sexta eu ponho uma atividade nova. Acho que fica melhor para vocês se organizarem e para mim também. Então, eu queria pedir a vocês que sempre postem as respostas, por gentileza, embaixo dos comentários, porque quando posta no Messenger fica muito confuso, são muitos professores acessando ao mesmo tempo, né? E eu venho aqui às quintas e sextas, então eu tenho sempre que retomar, às vezes, muitas conversas que estão ali. E se você posta direto embaixo da atividade, como comentário da atividade, já fica direto para mim. Toda vez que eu abro a atividade aqui, vem todas as respostas ali, tá? Pode ser assim, combinado? Bom, eu vim hoje então para corrigir aquele trabalho e finalmente encerrar esse assunto de linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista, né? Que nós já estamos aí há 2 semanas nele. E, bom, percebi que poucos alunos andam fazendo. São 2 turmas, gente, 2 turmas de 6º ano. Então, assim, a gente tem colocado aqui as atividades para vocês. Tem sido, eu tenho também tentado, né, trazer muitas coisas, textos mais curtos, imagens, para a gente poder, e assuntos que interessem a vocês, que é para vocês terem vontade também de fazer essas atividades. Então, eu queria pedir a participação de todos, que vocês falem também com os colegas aí que não estão acessando, né, ou que não tem como acessar. De repente você mostra a imagem para ele e aí fazem juntos, e você posta a resposta do colega aqui para mim também, tá bom? Ou tem também a possibilidade de vocês estarem compartilhando com os colegas, de repente por WhatsApp, as fotos dessas atividades aqui. Também é uma boa, né? E aí a pessoa te manda como resposta. Enfim, se organizem, mas não deixem de fazer as coisas, tá bom? E principalmente, não copiem e colhem as respostas anteriores dos colegas. Já teve gente fazendo isso e aí não fica bom, não dá certo. Outra coisa, não tentem responder sem ler o texto antes. Igual aquilo que vocês faziam na sala de aula, fala, esse texto está muito grande, posso... E aí vai direto para a atividade e acaba errando. Então eu queria ver com vocês a possibilidade de vocês lerem o texto antes de responderem às questões. Pode ser, podemos combinar assim, porque esse texto que foi colocado antes, ele não está aí à toa, ele é justamente a explicação para que vocês consigam fazer a atividade corretamente. Eu posso vir aqui uma vez por semana fazer essa explicação, essa correção, mas não é a mesma coisa que você lendo. Você tem uma semana para ler, olha só quantos parágrafos, 4 parágrafos curtos em uma semana. Eu sei que vocês têm outras matérias também, mas eu acho que com boa vontade dá para conseguir, né? Então vamos lá. Linguagem verbal, gente, é aquela linguagem, isso aqui que eu estou utilizando agora, por exemplo. É a linguagem que a gente utiliza as palavras para se comunicar. A linguagem não verbal, a gente utiliza gestos. Lembram dessa aula? Assim, assim, né? Assim, né? E vários gestos também que a gente pode utilizar. E se for no caso do texto escrito, a gente vai usar o texto imagético, né? A gente coloca ali símbolos, imagens que vão representar a mensagem que a gente quer direcionar para o nosso receptor, tá? E a linguagem mista é aquela que vai juntar as duas coisas. Por exemplo, isso que eu acabei de fazer agora. Quando eu falei juntar as duas coisas, eu usei a linguagem verbal, mas eu fiz um símbolo também de junção. Então eu posso dizer que nesse momento eu fiz uso de uma linguagem mista. E na escrita também a gente pode fazer isso, como em alguns exemplos que tem ali embaixo. Aí no número 1 eu peço para vocês classificarem de acordo com o tipo de linguagem que está sendo utilizado. 1 para a linguagem verbal, 2 para a linguagem não verbal e 3 para a linguagem mista. Aí nessa imagem, por exemplo, na primeira imagem que aparece aí, tem um cigarro
né? E aquele símbolo de proibido, assim. Que tipo de linguagem é essa? Obviamente, a linguagem não verbal, não está utilizando palavra nenhuma ali. Depois a placa de proibido estacionar, também linguagem não verbal. Porque se fosse verbal, está escrito proibido estacionar, né? Ou um carrinho com o símbolo de proibição e embaixo escrito proibido estacionar, isso seria linguagem mista. Bom, depois tem o não pise na grama. O que vocês acham? Verbal, não verbal ou mista? Tem uma placa escrito não pise na grama. E aí? Linguagem verbal, ok? Depois, a gente tem uma imagem, deixa eu ampliar aqui, de não pise na grama, escrito, e depois um símbolo mostrando uma pessoa pisando na grama com o vermelho assim de proibição. E aí? Linguagem o quê? Mista, muito bem. Depois a gente tem um símbolo aí, uma informação da Prefeitura de Nova Iguaçu em relação ao uso de máscaras, mas tem um texto em cima, e tem uma figurinha de um bonequinho com máscara. Linguagem mista. Depois, a mesma Prefeitura de Nova Iguaçu, está escrito aqui, atenção, uso obrigatório de máscara, Nova Iguaçu, e embaixo o decreto que diz que é obrigatório o uso de máscaras na cidade. Só que aqui não tem bonequinho com a máscara. Então aqui a gente tem somente a linguagem verbal. No anterior a gente tinha a mista, nesse aqui a gente tem só verbal, tá vendo? A mesma informação pode ser passada de várias maneiras. A mesma informação pode ser através de uma linguagem verbal, não verbal ou linguagem mista. Qualquer dúvida sobre isso, postem aqui, por favor, e eu vou tentar responder para vocês, tá bom? E hoje ou amanhã eu volto aqui para postar a atividade dessa semana, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, façam as atividades e qualquer coisa contem comigo, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.